Hoje eu quero discutir como Top Gun Maverick, Oppenheimer e Dune Parte 2 salvaram o cinema. Eu sei que Top Gun não estava no título do vídeo, mas calma que você já vai entender. Numa época de filmes passáveis que a gente vive hoje, como Madame Teia, Aquaman, ou qualquer filme da franquia Marvel ou Netflix, onde que a gente basicamente só ouve falar sobre CGI, inteligência artificial, como que filmes com história tão peculiar, como Oppenheimer e Dune Parte 2, com aspectos de produção incríveis, totalmente fora da curva, foram recordes de bilheteria. Segura até o final do vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje a gente vive uma época que eu acho que criou um novo gênero, como a gente tem drama, ação, comédia. Hoje acho que a gente tem um novo drama chamado filmes passáveis, passable movies. São aqueles filmes que você assiste mexendo no seu celular, deitado na cama, às vezes no avião, andando, fazendo alguma outra coisa, além de parar o seu tempo para assistir aquele filme. São filmes com uma história reciclada, com um plot twist que já é batido, com alguma coisa que é um filme que ele não tem um sentido próprio, ele não tem originalidade onde que ele quer chegar. Com a lógica de que time que tá ganhando não se mexe, não funciona muito bem no script, é que nem filmes de super-heróis. A gente começou com a franquia da Marvel, que foi incrível os primeiros filmes, só que com filme de super-heróis você sempre tem que levantar o stakes, você sempre tem que levantar o que está em jogo, o que está acontecendo. Primeiro um casal, depois uma cidade, um estado inteiro, o país, o planeta, o universo, depois o multiverso, e chega um momento que você tem que parar, que não existe mais onde chegar. O stake já está tão lá em cima que não tem mais onde você ter algo palpável. Isso não funciona se você continuar replicando cada vez mais, que é o que a gente vê hoje na franquia Marvel. E o meu ponto disso é que eu acho que os filmes se perderam aonde eles nasceram para ser. Às vezes, talvez por pressão de produtores executivos, para onde que o filme precisa bater de bilheteria, o que ele precisa se tornar, e talvez um entendimento errado, eu julgo, sobre uma nova geração que está assistindo e cada vez quer ver um CGI maior, uma coisa mais incrível. Eu acho que um bom exemplo disso é a franquia do Velozes e Furiosos, que começou como um filme que era uma franquia que era sobre carros e corridas e sobre uma família ali, sobre um relacionamento próximo. Se tornou praticamente um esquadrão de elite que salva a humanidade a cada filme. Aqui entra um cara chamado Christopher Nolan, com uma filmografia completamente eclética, com filmes totalmente diferentes, que ele sai de um filme de super-herói, batendo praticamente $1 bilhão na sua bilheteria, para um filme que fala sobre multiversos, viagem em espaço-tempo, buraco de minhoca, que no final é sobre o relacionamento de pai e filho. E o seu mais novo filme, Oppenheimer, que é um filme de 3 horas e meia, que quase metade do tempo é em preto e branco, para mim é um baita de um tapa na cara de toda a sociedade que fala que o cinema morreu e que hoje o streaming está tomando conta. Porque ele praticamente bateu $1 bilhão com um filme 18 anos para cima, R-rated, metade preto e branco sobre a vida de um cientista. E eu acho que isso volta ao ponto que é o quão incrível é ir ao cinema, o quão incrível é ter essas experiências, porque esses filmes eles saem para mim do tópico filmes para o tópico que é um spectacle, é um espetáculo. Você está indo para assistir uma coisa totalmente diferente, que na sua sala de sua casa você nunca ia conseguir ter a experiência full de assistir isso em um IMAX, junto com pessoas que você nunca viu na sua vida, para ter uma experiência incrível ali. Porque não tem nada melhor do que assistir um filme bom pela primeira vez. E aí eu acho que onde Dune Parte 2 e Oppenheimer entram num aspecto muito específico, porque para mim eles não são filmes, eles são espetáculos feitos para você assistir na maior tela IMAX possível, com o melhor som possível, porque ele te transporta para um mundo completamente diferente. Você sai de assistir o filme Dune Parte 2 como completamente impressionado, porque ele dá tempo para você conhecer o mundo todo, a textura do mundo, como são os gadgets que eles usam, cada personagem. Ele tem um pacing de história maravilhoso que você consegue interpretar e entender cada parte daquele filme. E Dune tem um humor extremamente maduro para mim, que é muito diferente do que geralmente você vê nos filmes. Eu vou citar a Marvel de novo como exemplo, porque é aquele tipo de humor inteligente, que não parece que foi um produtor executivo direto ali do estúdio que falou: coloca essa piada porque a geração Z vai gostar, e uma piada mais moderninha, a gente vai conquistar essa audiência nova. Ele te interpreta como uma audiência inteligente e deixa fazer uma piada que às vezes não é tão explícito, que você vai entender isso ao longo do filme. E para mim esse é o tipo de filme que ele considera o seu espectador como uma pessoa inteligente, que não só na parte do humor, mas como todo o filme em si, no jeito que ele desenvolve o plot dele, desenvolve os personagens,
é de uma forma que te dá um crédito como espectador. E esse tipo de filme tem ficado cada vez mais raro. E por esse motivo que eu falo que Oppenheimer e Dune Parte 2 são filmes completamente opostos, mas que andam nessa mesma direção. De um filme que, pra mim, isso é cinema de verdade. E esse cuidado de como trazer essa textura para o mundo vai até na parte da produção numa escala muito grande, porque, por exemplo, na cena da arena, o Denis queria trazer um aspecto diferente para aquele mundo. E ele queria filmar em preto e branco. E quando ele trouxe isso pro Greg Fraser, ele falou, beleza, mas a gente vai fazer isso one step ahead. E a gente vai filmar em infravermelho. Filmar em infravermelho quer dizer que o sensor ele não é sensível ao espectro vermelho da luz. Ou seja, tudo que é vermelho na sua cena, ele tende a ser um pouco mais escuro ou praticamente preto, e o que é azul ou verde é mais claro. Então, é um certo nível de preto e branco que traz um feeling estranho para você dentro de ver o filme, que se converte no feeling do filme em si, de que aquele mundo é completamente diferente. Às vezes o sol bate de alguma radiação diferente que inverte o jeito que você enxerga naquele mundo. E esse tipo de esforço traz com que no filme você tenha essas percepções de cada coisinha diferente dessa, colabora para a história do filme. Edição de Dune Parte 2. Talvez essa parte tenha um pouco de spoiler, então se você quiser pular, eu acabo esse tópico na minutagem. A edição do filme é impecável. O filme tem 2 horas e 46 minutos que passam assim. E o que eu acho incrível sobre isso é que, diferente dos filmes hoje, que eu acho que é um erro muito comum de qualquer diretor de achar que ação é você fazer cortes rápidos. É fazer com que cada vez mais um jump cut ou comece a trazer movimento através da ação, movimentos de câmera, e você não consegue entender nada. O filme você consegue absorver, você tem tempo para absorver, você vê cada detalhe. Para mim, o maior exemplo disso é a cena da luta no final. O Denis deixou a cena rolar ali. Você consegue assistir a luta como um todo, você consegue ver cada movimento, você entende o peso dali, e o tempo todo você fica agarrado na cadeira, morrendo de medo do que vai acontecer. Não porque tem um movimento muito rápido com a câmera acompanhando, eles dando uma facada um no outro. É porque você contempla a cena inteira e você sabe que qualquer segundo alguma coisa vai acontecer, porque os cortes não estão te tirando da cena. O incrível pra mim, que eu coloco no mesmo patamar Oppenheimer e Dune, Nolan e Denis, é que eu acho que os dois estão num aspecto e numa sequência de filmes que eu acho que não tem mais ninguém nessa nova geração que a gente vê hoje de filmmakers que trazem esse tipo de espetáculo pra gente. Pra mim é isso que me faz sair de casa pra ir no cinema, é ter uma experiência de uma coisa completamente nova, que eu nunca teria conseguido ver isso dentro de casa, porque não tem uma sensação melhor do que ir no cinema pela primeira vez e ver um espetáculo desse tamanho. E não estou falando por conta do CGI que é utilizado em Dune Parte 2, que deixa as coisas mais lindas, ou quão prático é Oppenheimer, porque se eu fosse falar de tecnicalidade, eu estaria vendo Kong versus Godzilla, porque o filme tem um macaco gigante e é insano o CGI dele e ele explode tudo. Não é por esse ponto, é que esses dois filmmakers, eles têm a coragem de tentar algo novo, totalmente contramão do que está acontecendo no mercado hoje, o que a gente vê de todos os filmes, que é o que prova que, para mim, o que é true cinema, o que é o cinema de verdade, o que é que te faz sair de casa para ir assistir. E é por isso que eles vão enchendo sala atrás de sala e conseguem trazer filmes incríveis pra gente. Nolan tem uma frase muito legal, que eu não lembro onde ele citou direito, mas ele fala que o mesmo poder que uma xícara tem, um bule, uma xícara tem numa imagem, é o mesmo poder que um batalhão indo em direção ao exército tem. É o mesmo espaço de imagem que ele ocupa, é o mesmo screen, é o mesmo canvas que você tem para ocupar. Só que isso tudo depende do qual que é a motivação para sua história. O que aquilo significa, qual que é o submeaning daquilo, como isso traz para o espectador, qual que é o sentimento que você faz. Eu acho que assistindo Dune Parte 2, uma coisa incrível disso é que cada momento da história você sente isso, seja nos personagens, seja em cada gadget que ele tem dali do mundo, seja na relação dele e como que o plot se desenvolve. Você tem esse tipo de respeito de um filmmaker, de entende como que ele faz. Ele é um cara que faz storyboard para tudo que ele vai fazer, ele constrói o filme, depois reescreve em cima do storyboard, porque no final você ainda tem aquele feeling de, cara, o que foi isso incrível que eu acabei construindo assistindo? E
comparando um filme que é completamente CGI com um filme sem nenhum CGI. Tá, no CGI é invisible CGI, porque todo mundo usa CGI. O Nolan acho que é o único que consegue escapar ali de falar que ele não usa CGI, porque existem inúmeras coisas que você pode fazer. É green screen, é set enhancement, é tirar fio no meio, é fazer uma explosão parecer maior, só que tudo isso entra junto no ponto seguinte: como isso colabora para a história? Porque, cara, você pode fazer um fucking Optimus Prime sendo jogado num prédio, matando milhares de pessoas ali, que você não liga nem um pouco. Mas a morte de um personagem principal, que uma pessoa só pode significar o mundo para você. E esse é o tipo de pacing e respeito que esses filmmakers, eles conseguem, que, cara, filme após filme, você sai falando: puta merda, que esse filme que eu acabei de assistir aqui, que eu acho que é aí que eu coloco o Denis e o Nolan em uma outra escala de filmmakers, que mesmo no tempo eles não perdem. Parece sempre que eles estão fazendo um hit check ali. Tipo, vou fazer esse filme, vou ver até onde a gente consegue ir. E pra mim isso é incrível, porque a gente tem diretores com a coragem suficiente de fazer filmes assim, arriscar pra gente aprender com os erros deles, com os acertos, e pra ver pra onde nós estamos indo, pra onde o cinema tá indo. E Dune Parte 2, cara, Dune é um filme muito complexo. Tentaram fazer ele inúmeras vezes. O fucking Kubrick rejeitou fazer porque ele achou que era impossível de fazer o filme por conta da escala. O livro é muito complexo, tem muitas coisas para se retratar. Essa comparação talvez é um pouco polêmica, mas para mim, eu estou vendo desenrolar um novo Senhor dos Anéis com Dune, com a sequência da franquia Dune. Porque são o estilo de filmes, e calma que você acha que vai entender o ponto que eu estou querendo levar aqui. São estilos de filmes que eles te dão uma jornada para você entender um personagem muito complexo, com muitos defeitos e que tem muito para evoluir. Só que você não sabe o que vai acontecer do lado de lá. E o filme ele te deixa carregar. O primeiro filme é apenas a destruição do mundo deles e eles indo para o deserto. O segundo filme é apenas sobre uma guerra. O terceiro vai ser sobre Paul Atreides the Messiah, o Messias, sobre essa evolução dele. Isso tudo caberia em um filme só. Só que ele consegue se desenvolver em 3 filmes que você tem o tempo para assistir, que parece que aproxima muito para mim de ler um livro. E para mim é o mesmo feeling quando assisto Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis. É que é uma história incrível, que ela consegue ser desenrolada em 3 filmes, em 9 horas ali, porque você quer conhecer mais aquele mundo. É um mundo muito rico. E para mim isso entra no gênero sci-fi, que faz o que você sai do filme falando: puta merda. Talvez o Denis é muito comparado com o Nolan, talvez por conta do amor deles compatíveis sobre IMAX. A diferença do Denis para o Nolan é que o Denis usa câmeras digitals para conseguir chegar no aspecto IMAX. Ele usa a Alexa LF e ele usa o sensor completo dela para chegar no tamanho IMAX. A diferença é que, para o filme Dune, eles queriam ter um look um pouco mais soft. Eles até fizeram alguns testes, o Greg Fraser fez alguns testes, filmando em película, em 65mm IMAX e 35mm, só que eles sentiram que o resultado ficou um pouco datado, tinha um feeling um pouco de antigo. E aí, eles foram pro digital e também não era muito aquilo que eles queriam. O filme acabou tendo um look muito crispy. E aí eles fizeram uma coisa incrível, que é o Film Emulation. Não aquele do DaVinci, não um look que você coloca depois em pós. Literalmente o Film Emulation. Filmaram em digital, converteram para película, imprimiram em película e escanearam de novo para chegar no resultado que você assistiu. When we looked at it and tested it, there was one particular shot of a sunset that was clear as day, no pun intended, what the difference was. It was obvious. This one shot of the sunset, it became so clear that what the film did was it softened the edges of the digital, and it gave us something that film acquisition couldn't give us, and it also gave us something that digital acquisition couldn't give us. Em contrapartida, o Christopher Nolan utiliza câmeras IMAX 70mm com o seu diretor de fotografia, Hoyt van Hoytman. Qual que é a diferença? 35mm, não, na verdade vamos começar um pouco mais para trás. 8mm, 16mm, eu não estou falando Super 16 também, tá? Vou começar do básico. 8mm, 16mm, 35, 70mm, 70mm IMAX. No meio a gente tem 65mm aqui, tá? Para comparação, até tem uma película... Ah, eu posso mostrar a película, velho. Hein? Mas qual que é a diferença de um filme IMAX 70mm e um filme 70mm comum? Eu tenho uma demonstração muito fácil, legal para vocês. Isso aqui, tá? É um filme 70mm. Eles são 5 perfurações. E ele roda na câmera, tá? Horizontalmente. Como qualquer filme, geralmente roda uma câmera 35mm também. A diferença é que, o que a IMAX fez? Ela deitou esse filme
e fez um filme de 15 perfurações, que é do tamanho de 3 filmes de 70mm, e criou o IMAX 70mm. Olha aqui pra você ver a comparação, que legal. Ele criou o IMAX 70mm. Esse aqui é um filme print original de IMAX, cortado pelo próprio Christopher Nolan. Esse aqui, inclusive, tá? É o único do Brasil. Esse tem 4 na América Latina. Esse aqui é o filme original de IMAX de Oppenheimer, que a gente ganhou pelo pessoal da IMAX quando a gente foi representando a América Latina na estreia de Oppenheimer. Olha o tamanho desse filme, a quantidade de informação que você tem. Isso aqui é o tamanho do seu sensor, é o tamanho de informações que você tem. Para o efeito de comparação, tá? Essa película aqui, 70mm IMAX, ela é comparável, é muito difícil de você medir resolução em película, em quantidade de pixels, então ela é comparável a um 18K. Só que a gente nem tá levando em conta o tamanho do Dynamic Range a mais, a quantidade de informação que você consegue colocar a mais e a facilidade da película de lidar com tons de pele, highlights e o tanto que você consegue recuperar. A gente tá falando só de resolução. Então o Nolan vai nessa jogada de fazer com a IMAX 70mm, que é a melhor câmera que existe no mundo hoje para filmar. O Nolan começou a usar essas câmeras IMAX lá em Batman, e cada vez mais ele foi aumentando o seu uso nos filmes. Agora chegando no nível de Oppenheimer de usar para cenas de rosto, close-ups, o próprio Dan Sazak, que é o designer da Panavision que faz todas as lentes. Heute wann heute. Thank you, Panavision, Dan Sasaki. Inclusive o cara que fez a nossa lente na Panavision para o projeto Letícia Skygrind, fez as lentes específicas para o filme, em uma distância focal menor, aproveitando o máximo do filme 70mm IMAX para trazer imagens que parece que estamos dentro da cabeça do nosso protagonista, close-ups de detalhes que realmente te jogam para dentro do filme. Como base, o minuto filmado é $1.000 por minuto de IMAX 70mm, sem contar que depois você vai ter que processar e escanear esse filme. E depois, com certeza, você vai encher o saco dos estúdios para fazer um print de 70mm, que nem o Nolan fez, para rodar em alguns cinemas pelo mundo, custando um absurdo dinheiro para o estúdio. Mas esse marketing que faz você ir para o cinema e saber essa informação agora. Levando tudo isso em consideração, acho que não só pelo fator do filme, história, roteiro, produção, eu acho que tava todo mundo com saudade de ver um bom filme, ir para o cinema e assistir um filme, um espetáculo como esse. E para mim isso surgiu lá atrás com Top Gun em 2022, Top Gun Maverick em 2022, que eles trouxeram um filme que realmente respeitou a franquia, um filme que realmente entregou o que você esperava daquele gênero, sem importar muito com agendas, e um filme que se importou com o espectador. E o que é mais incrível que isso traz, esse sentimento ali, que para mim começou e a gente trouxe de volta ali em Top Gun, eu acho que é o que é compartilhado agora em Oppenheimer e vem em Dune, e eu espero que mais e mais filmmakers peguem essa onda e aproveitem da mesma forma, porque quem sai ganhando somos nós, os espectadores amantes de cinema. Não falando que são os dois únicos filmes que foram bons de 2023 e 2024, tá? Tem filmes incríveis, mas eu acho que nesse aspecto são os dois que trouxeram isso pra gente. Pra mim isso é confirmado da mesma forma que Oppenheimer vem ganhando, literalmente rapando todos os prêmios em todas as competições. É só você entrar na lista do Wikipedia de prêmios que eles ganharam, que chega a ser assustador. E eu acho que é a mesma coisa que Dune vai fazer em 2024. Dando aqui meu palpite de Oscar também, aproveitando esse tópico, com certeza a minha opinião é que Oppenheimer vai levar o Oscar de melhor filme, Christopher Nolan vai levar seu primeiro Oscar com Oppenheimer, que até de certo ponto é injusto você pensar que a única vez que ele tinha subido, até então antes de Oppenheimer, num palco para receber um prêmio, foi quando ele recebeu em Batman para o Heath Ledger póstumo como melhor ator. E eu acho que nessa mesma feeling que a gente tem andado no cinema, isso me faz ficar extremamente feliz da gente ter filmmakers que têm os guts de fazer isso que Denis e Nolan têm feito. Para mim, é isso que eu enxergo nos nossos filmes hoje. Para mim, é isso que eu enxergo que Denis e Nolan têm feito, não só pela hype de filmes incríveis que eles fazem, o sucesso que têm feito, mas sim por trazer de volta para mim o que é a sensação de o que é cinema, o porquê que eu saio de casa para assistir aquilo, que é um espetáculo, quer ver uma coisa diferente pela primeira vez, quer ver uma coisa bigger than life, imagens bigger than life. Me fala o que vocês acharam, que é muito bom ler nos comentários e a gente ajudar a crescer aqui uma comunidade em todos os aspectos. É isso, bros. Valeu por ter ficado até o final desse vídeo. Com certeza você ama filme do mesmo jeito. Então não esquece de se inscrever no canal, porque a gente fala de muitos tópicos por aqui, e deixar seu like. É isso. Valeu!